Final Level Cast está de volta para mais um episódio e hoje nós estamos aqui para falar sobre um mundo fantástico, quase um submundo dos videogames, e para isso eu tô aqui com meus amigos queridos Rodrigo Coelho e Márcia Effect. Como é que vocês estão, gente? Tudo bom, meus amigos? Tô jogando muitos joguinhos, final do ano começou já um monte de lançamento um atrás do outro aí, imparável, mas tô me divertindo. E você, Márcia? Eu ainda tô no hype do Crash, tô aí gastando meu tempo livre pra começar a ter raiva do jogo agora, que eu tô na fase do gelo. Demorou pra sentir ódio, Demorei a sentir raiva, mas eu tô feliz, é uma raiva boa, uma coisa agradável da gente sentir. A gente gravou na semana passada, né, o episódio do Crash, foi bem divertido o papo com o Fiaspo, né, então fica aí até o convite pra quem tá escutando a gente ouvir esse episódio maravilhoso, que diferente da Márcia agora, né, a gente tava num clima muito feliz, assim, sem muita raiva. A nossa vibe, né, sincronizou agora eu tô um pouquinho mais nervosa, mas eu tô usando a técnica do sair vazada, aí tá tudo bem. Tá vendo? Só lembra quando eu falei, não tô pegando item nenhum, não sei o que, agora você entendeu, né? Agora eu te entendo, Seria o Crash um simulador de frustração? Olha aí. Fica no ar, hein? Fica essa questão. Um simulador de ódio? Será? Talvez? Não, aí já é demais. Esse aí é Dark Souls. Isso, aí eu tenho que concordar com ele, é esse aí. Olha, mas, gente, pra gente simular um papo perfeito, a gente trouxe também um convidado muito especial pra falar com a gente sobre esse tema, né, que são jogos simuladores. A gente tá aqui com o Renan Foca, cara. Bem-vindo, Renan, tudo bem? Primeira vez aqui no Final Level Cast. E aí, pessoal, beleza? Obrigado, Dan, pelo convite. Coelho, Márcia, tudo bem, gente? Vamos falar dessa frustração que são os jogos de simulador em geral, né? É um jogo que você gerencia a frustração o tempo todo, né? Eu acho até bem relaxante, sabe? Você bota ali um Civilization, tem uma musiquinha calma. É que aí você lida com o problema dos outros, né? E você tem total capacidade de resolver todos os problemas que tem ali. Eu não tenho, não. Não, mas teoricamente, tá nas suas mãos resolver. Tem os meios pra resolver. Diferente da vida real, que depende de muitos fatores. Ali você fala assim, vou botar um negócio que funciona, nem sempre. A questão é a seguinte, eu fico relaxado jogando, frustrado ficam os visitantes do meu parque de diversões lá no Roller Coaster Tycoon. Eles entram lá das montanhas-russas loucas, depois ficam vomitando. Isso quando eu não coloco uma montanha-russa pela metade, onde eles são lançados até o parque vizinho e explodem. Que horror, cara. Quem nunca fez isso, vai? Ou você pegar o visitante chato e jogar ele na água, né? Isso também. É verdade, ia ser boa. Aquele cara que tá de mau humor, você pega ele, joga ele, ou coloca ele num lugar, tipo, longe de tudo e de todos, assim. Aquele vizinho no The Sims que você coloca na piscina e tira a escada. Gente, eu tenho uma história de terror com isso, tá? Posso contar aqui rapidinho, 2 minutos? Conta aí. Teve uma época que eu estava muito viciada em The Sims 2, era tudo que eu fazia na minha vida, era jogar The Sims 2. E aí saiu aquela expansão, vida noturna, aí tinha vampiros. E eu queria muito virar vampira. Aí eu falei, vou virar vampira. Aí falaram que tinha vampiro no centro da cidade, nas boates do centro da cidade. Fui eu lá, achei uma vampira, investi num relacionamento com ela, fiquei a noite inteira conversando. Aí já parti pra paquera, porque paquerando é mais rápido de você ficar amigo. E aí, meu plano era a gente ter um negócio, ficar juntas, a gente se mudar pra mesma casa, eu passar a controlar ela, já que a gente morava na mesma casa, fazer ela me morder, eu virar uma vampira e aí eu expulsava ela de casa. Era esse meu plano. Super normal. E aí, consegui, fiz isso tudo e tal. Aí quando eu virei vampira, eu falei, bom, acabou pra você, já estou bem, agora eu vou casar com o Orlando Bloom, que era um boneco que eu tinha baixado uma skin do Orlando Bloom e eu era apaixonada nele. Aí eu falei, vou casar com o Orlando Bloom agora. E casei. Só que aí, eu achei que a gente tinha terminado numa boa, como amigas, mas aparentemente não. E aí eu fui casar e eu cometi o erro de convidar ela pro meu casamento. Aí ela não curtiu. Ela foi pra festa, tava tudo normal. Na hora que ela viu eu casando, de fato, ela foi dar na minha cara, ela bateu em mim, ela brigou comigo. Aí ela ficou muito puta. Ela estragou seu casamento? O padre perguntou assim, quem for contra, diga agora o cálice para sempre. Ela não se calou? Não, ela foi pior ainda. Ela ficou em silêncio. Ela esperou a gente trocar alianças e dar um beijo. Na hora que ela viu a gente beijando, ela foi brigar comigo. Ela bateu em mim, de verdade, ela me bateu. E ela ficou muito nervosa com essa situação toda. Ela não gostou e ela ficou rancorosa. E ela ia todos os dias na porta da minha casa fazer alguma coisa. Ou ela deixava, tipo, uma rosa preta. Ela fazia não sei o quê. Gente! E era todo dia mesmo. E ela entrava na casa e comia as coisas da minha casa. Caraca! E era horrível, só que era muito horrível. Porque, tipo, ela ia de dia, mas ela não podia ficar. Porque, o sol. Aí ela saiu correndo. Aí eu falei assim, eu vou matar ela. Vou pôr o quê? Na piscina e tirar a escada. Só que ela era vampira, ela desaparecia. Não dava pra matar ela.
da piscina. Meu Deus. Olha, de toda essa história, uma coisa que eu parei pra pensar aqui é que o The Sims, a proposta dele é simular a vida, né? Mas quando você coloca mods e coisas do tipo, vampiro, ele vira um simulador de fantasias, talvez, de sonhos, né? Porque aí, por exemplo, a Márcia tinha o Orlando Bloom ali à sua Eu tinha disposição. Orlando Bloom à minha disposição. Maravilhoso. Era incrível. Tem uma coisa também no The Sims que falta na vida real, que é dinheiro, né? Também você consegue construir a casa que você quer. Fazer um cheat de dinheiro, eu acho que é algo que falta na vida real. Clapalcios, ponto e vírgula, pô. Esse é o clássico. Maravilhoso, o clássico Clapalcios. Mas, Renan, conta um pouco pra gente, cara, do seu trabalho, o que você tem feito aí, criando conteúdo na internet, de joguinhos e tal. Fala um pouquinho pra galera que não te conhece, conhecer um pouco mais. Eu tô lá no jogazeira.com.br. Basicamente é um site independente, a gente faz reviews, a gente faz os artigos, e eu toco o canal do YouTube também do Jogazeira, então sempre falando sobre jogo independente, sobre RPG japonês, então os jogos que basicamente só eu gosto, simuladores em geral. Tycoon também é um dos meus gêneros favoritos, eu tento trazer um pouco no canal. É isso, tô tentando falar sobre os jogos que, tipo, a galera acaba não descobrindo por si só, ou acaba passando meio despercebido com tanta coisa que tem pra jogar hoje, sabe? Ah, com certeza, é muita coisa saindo ao mesmo tempo, né? Mas, gente, queria também deixar um convite pra quem tá escutando a gente participar do nosso grupo do Telegram, né, não, Coelho? É, exatamente. No grupo do Telegram, inclusive, estamos planejando algumas interações com a galera pra futuros episódios aí. Fica no ar, hein? Fica aqui o vem aí. O grande vem aí. É, votar nas enquetes. Pra você ajudar a gente a construir o episódio. Imagina que maravilha você ouvir um episódio e falar assim, ah lá, eu ajudei a trazer essa ideia. Maravilhoso. E, gente, o link pro grupo tá na descrição do episódio. E aí você entra lá, a gente também tá no grupo, então a gente troca ideia sempre. E aí rola essas coisas aí. Muito meme, tem figurinha do Coelho, amo as figurinhas do Coelho. São Ah, maravilhosas. figurinhas da Márcia são as melhores, as do Cardoso também, mas as suas, Dan, tem umas ali que é simplesmente apaixonantes. A gente tem que fazer um concurso de figurinhas um dia. O Dan é um cara muito fotogênico, né? Demais. É, muito. Poxa, gente, muito Ô, obrigado. Renan, eu tenho uma pergunta pra você sobre o Jogazeira. Posso perguntar? Pode. Eu sempre que vejo Jogazeira, eu não sei se era o intuito, mas eu sempre leio joga e zera. Tipo assim, você joga o jogo e você zera ele, aí você faz uma análise. Era esse o intuito original ou era só um nome maneiro? Tipo, pô, Jogazeira. Eu acho que é só um nome maneiro, mas o que tem acontecido é o Joga Não Zera ultimamente. Vou falar pra É você, o mais porque comum que tem. Tá foda. Como prova as backlogs de todo mundo na Steam, né? Nossa. É, exatamente, assim. É, o meu caso de joga não zera foi com Vingadores, porque joguei, não zerei e não vou zerar. Não, mas aí é um posicionamento pessoal, não Eu zerar. também não zerei, Vingadores. também abandonei ele. Quem não abandonou é guerreiro. Só o Mikali, gente, só o Mikali que realmente Guerreiro. foi até o fim com gosto. Tá bom, com gosto não. Enfim. Com ódio. É, com a força do ódio. Mas olha, agora a gente vai fazer aqui uma tradição, né, Márcia? Com o nosso querido convidado. Isso mesmo. A gente vai seguir uma tradição aqui, que é a tradição de ver o coelho perdendo no minigame. Ah, sacanagem. Eu tava achando estranho isso. Assim você joga a pressão toda pro colo do Renan, né? Não, eu tô brincando, brincadeira. Ou a gente vai ver o coelho gabaritando, a gente não sabe ainda. Não vamos... É o que vai acontecer hoje, inclusive, eu vim preparado. Olha só. Gente, é o seguinte, Renan, não sei se você já conhece aqui, mas a gente faz um minigame em praticamente todos os episódios. E aí é sempre um quiz, alguma coisa parecida. E hoje não vai ser diferente, a gente vai fazer um minigame que a gente gosta muito de fazer, que é o Show do Sei Não. E o Show do Sei Não, ele é um pergunta e resposta parecido com o Show do Milhão, só que com perguntas muito difíceis pra vocês. E a gente vai testar aí o conhecimento de vocês nesse mundo dos jogos de simuladores, né, Márcia? E o melhor de tudo do jogo do Sei Não é que ele vale um prêmio. E um prêmio maravilhoso. Você está ouvindo a minha voz aveludada e olha como a maravilha da minha voz. Quem ganha esse jogo ganha um belíssimo microfone da HyperX, um quadcast. Então isso a gente mesmo? tem uma pressão aí. O coelho, ele corre o risco de perder o microfone. Se ele perder. Não. Eu já ia falar aqui com a minha voz toda sensual aqui no meu podcast e Não, tal, então mas... você ganha 2. Ah, então tá bom. Só pra gente ouvir sua voz sensual. Isso me dá pressão, gente. Eu fico nervoso com essas Não, coisas. Renan. Eu sempre fui muito ruim. Apesar de eu criar conteúdo de jogos, gente, eu sou ruim em tudo. Tudo. Já tá dando desculpa, Tudo. olha aí, Não, ó. Renan, olha, eu sou conhecido por saber até os mínimos detalhes de todos os jogos, inclusive os meus favoritos, que eu sempre acerto as enquetes sobre eles. O Zelda Wind Waker tá aí pra provar, quem acompanha o Final Level Cast sabe do que eu tô falando.
Mas eu acho engraçado que toda vez que a pessoa participar do minigame fala a mesma coisa, né? Ah, não, eu não sou bom, não sei o quê. Aí no final tá pisando em cima dos outros aqui de ter acertado tudo. Eu acho que a gente não tá ajudando a pressão do Renan. Não, mas vamos lá, vamos começar esse minigame. Renan, vamos começar com você. Vamos fazer essa primeira pergunta pra você do show do Sei Não. E não precisa ficar intimidado aí, porque o show é do Sei Não mesmo. Então, se não souber, tá nas regras. Exatamente. Maravilha. Primeira pergunta vai pro nosso querido Renan Foca. Que console da Nintendo recebeu o SimCity pela primeira vez? Opção A, o Famicom. Opção B, o Super Nintendo. Opção C, o Game Boy. Ou opção D, o GameCube. Pela idade do SimCity, eu vou chutar no Famicom. Famicom, você está certo disso? Não, mas vambora. Não tô botando no Google, hein? A não ser que a sua internet e seus dedos sejam muito rápidos, eu realmente acho que você não teve tempo de jogar no Google. Disclaimer, não. Eu estou procurando. Cara, a resposta certa era Super Nintendo, cara. Você errou essa daí. Ah, yes! Começamos bem. Bom, vamos ver agora, hein, Coelho? Vamos ver agora, hein? Ó, Calma. pergunta número 2 para o Coelho. Como se chama o designer responsável pela criação do primeiro The Sims? Peraí, parou. Que? Tem uma coisa errada aqui, Não. Qual foi? Eu marquei a resposta errada. E o convidado acertou, é isso? O convidado acertou, era o Famicom. Meu Deus! Eu acho que a gente confisca o microfone do Dan agora. Não, isso aqui era tudo um teste pra saber se os outros participantes estavam prestando atenção e a gente falhou. O Dan planejou isso desde o início, inclusive ele me avisou. Ah, ele te mandou no zap agora, né? Não, agora eu me confundi aqui. Agora eu me confundi se eu botei certo, se eu botei errado. Vamos deixar essa pergunta aí no ar, porque eu tenho que pesquisar aqui se eu fiz besteira. Ó, você tem 30 segundos para pesquisar enquanto o Coelho responde essa Vai, questão. Coelho. Bora lá. Então vamos lá, hein? Ó, Coelho, vou repetir a pergunta. Como se chama o designer responsável pela criação do primeiro The Sims? Opção A, Will Wright. Opção B, Charles London. Opção C, James Olen. Opção D, Hideo Kojima. Aposto que essa daqui saiu pra eu falar só pra eu falar Hideo Kojima. Não, essa tá troll, viu? Porque o Dan deve ter colocado errado. Foi o Miyamoto aqui. Agora a gente não tem mais credibilidade. Como que a gente vai saber? Foi o Miyamoto, eu tenho certeza. Então vamos lá, opção W, Miyamoto. É a opção A, gente. Pô, essa aí foi mole. Então, ó, teoricamente está correto. Agora, se o Dan errou ou não, aí eu já não sei. Mas vamos colocar que você acertou, então. Eu acho que é o Will essa é Wright o Will mesmo. Wright. Não, Will Wright lendário Will Wright, pô. Ô, Renan, eu saí um pouco na vantagem nessa, cara. Vamos aí. Renan tá nervoso, cara, tá? Renan ficou bravo, Renan ficou chateado. Não, de maneira alguma. Eu acho que o Dan tá certo, hein? Vamos lá, vamos Primeiro. seguir, a gente faz a revisão no fim do minigame, vamos lá. Número 3, cara, vai pra você, Renan. Qual desses personagens não existe no Stardew Valley? Opção A, Harvey. Opção B, Penny. Opção C, Sebastian. Ou opção D, Blathers. Puta merda. Meu Deus. Cara, minhas 120 horas de Stardew Valley estão pagando o preço. E não decorou o nome de um vizinho. Eu estou tentado a ir no Sebastian, porque eu não lembro. Porque o Harvey eu lembro que é alguém. Penny também. O último nome parece trollagem. Então parece um nome, tipo, nada a ver, mas que tá lá, entendeu? A famosa pegadinha. Então eu vou ficar na minha resposta no Sebastian, mesmo com dúvida. Posso dizer a resposta? Pode confirmar. Cara, era a opção D, era o Blathers. Vindo Olha. diretamente do Animal Crossing. Blathers é aquela corujinha do Animal Crossing, cara. Puta, é verdade. Essa é uma opção que eu saberia 100%, tanto por ter jogado muitos dois, quanto porque eu tentei namorar todo mundo no Stardew Valley. Então eu não esqueci o nome dos meus flertes. Ah, essa eu não ia saber nunca. Eu só soube porque a opção foi o Blathers, que é do Animal Crossing, é um dos meus jogos favoritos. Eu tenho umas 30 horas de Animal Crossing recentes e não lembrava, porque abandonei faz um tempinho. Eu acho que alguém não está pegando insetos, hein? Não. Acho que alguém não está aproveitando o evento de Halloween do Animal Crossing. Vamos lá, vamos pra mais uma pergunta lá pro Coelho Então aí. vamos lá, vamos pra última. Você tá preparado, Coelho? Eu tô preparado. Então vamos lá. Qual destas civilizações não aparecem em Civilization 6? A. Aztecas. B. Império Maia. C. Império Otomano. D. Nabta Playa. Vai ser
Navita Playa. Eu não sei que civilização é essa. Na minha cabeça, isso é uma civilização inventada, mas está correta. É exatamente essa. Olha só o coelho. Gabaritou de novo o coelho. Yes, olha só, estamos mudando essa onda aí, tá bom? Eu andei estudando quizzes em jogos. Olha só, o coelho se preparou. Não, mas ô coelho, calma aí que não acabou, cara. Você tá comemorando aí, mas não acabou, cara. Ai, meu Deus, vai me dizer agora. Porque, como você bem sabe já das regras aqui, a gente tem uma super pergunta que ela vai direcionada pra quem tá perdendo. É a super pergunta, eu tava esperando ela. Que, no caso, é o nosso querido convidado, nosso querido Renan. Renan, é o seguinte, a super pergunta é uma chance que você tem de virar esse jogo. Vamos lá. Se você acertar essa pergunta, você ganha 1 milhão de pontos. Se você errar essa pergunta, o coelho não ganha nada. Ele continua ganhando. Ele tá na frente, né? Então... Márcia, você quer fazer a super pergunta? Eu quero ter o prazer de fazer a super pergunta. Vamos lá, hein, ó. Então vai, manda lá. Lá vai. Em que ano saiu o mais recente Euro Truck Simulator? Opção A, 2012. B, 2013. C, 2014. Ou D, 2015. E aí, Renan? O mais recente Euro Truck, eu acho que foi 2012. Pode perguntar? Será que ele acertou? Pode perguntar, você tem certeza? Pode? Ah, não é possível isso, gente. E com 1 milhão de pontos e Ah, não! quem ganha este jogo é Renan Foca. Parabéns. Olha só! Eu nunca ia ter acertado essa. Eu tenho uma história engraçada de por que eu sei essa pergunta. Diga. Porque 2013, 2014 foi o ano que eu comprei o Play 4, onde eu abandonei os jogos de PC. E eu comprei o Euro Truck Simulator bem perto do lançamento. Olha Foi só. muito pra confirmar que era por ali. Isso é tipo aquele momento de quem quer ser um milionário, ele lembrando a vida dele. É verdade. Ele relembrando a gente com um chapéu de caminhoneiro andando nas estradas. e Isso, nossa, todos os caminhos me trouxeram pra acertar essa pergunta. Ô, Renan, o que é engraçado, porque, na verdade, essa série, ela é extremamente popular na Europa, né? O Euro Truck Simulator, assim como o Farming Simulator também, né? Tem ela tem um spin-off que é um American Truck Simulator, né? Que, Mas o American Truck, ele é da mesma produtora? American Truck Simulator é da mesma empresa, assim, só que ele é bem recente. Eu tava olhando aqui, é 2016. Gente, imagina um Brazilian Truck Simulator com o Pedro e o Bino. Tem mod disso, tem mod disso. Tinha que ter. Você acha que o brasileiro perde uma oportunidade? Não vai perder. Não, peraí. Eu não sei se o mod tem o Pedro e o Bino, mas tem os caminhos que eles percorrem lá. Tem a BR-100 não sei quanto. Tem as estradas mais famosas do Brasil aí em mod pro Euro Truck. Mas é impressionante que o Euro Truck, ele deu um boom recente, né? Porque parece que os streamers começaram a jogar e aí o jogo reacendeu na comunidade e tal. E isso é engraçado, né? É um jogo tão antigo, né? Pô, já tem quase 10 anos que o jogo saiu. E é um nicho tão bizarro, né? Vamos falar assim, então é tão diferente assim. É, mas o jogo é maravilhoso, gente. Eu recomendo muito. Esse sim é um jogo que você relaxa jogando. Tirando quando você tá transportando alguma carga muito tensa ou alguma carga muito sensível, é um jogo pra você relaxar. O que é uma carga tensa? Alguma coisa que pode explodir, alguma coisa que você não pode bater o combustível. caminhão. Caraca, nitroglicerina, você caiu no buraco, explode o caminhão. É, basicamente. Acho que nem precisa ser algo tão assim, quando é combustível, em geral, já é perigoso, sabe? Se você bater gasolina, essas paradas assim. Aí fica a dica aí você colocar carros dentro dos caminhões pra fazer um crossover com Velozes e Furiosos, né? Olha 10 só. aqui, hein, gente? 10. Ideias maravilhosas. Mas, gente, o Renan ganhou, cara. O podcast, ele ganhou o minigame, olha aí. E agora ele vai poder fazer ASMR com a gente, entrar pro grupinho do ASMR. É verdade, Renan. Parabéns, cara. Esse microfone que é maravilhoso aí. Não acredito ainda que eu ganhei. Tô contemplando aqui que eu ganhei. Renan, parabéns, vai dar um up na produção aí. Esse microfone é realmente bom pra caramba, a gente usa pra tudo aqui. E você mereceu, cara. Merecidíssimo. É verdade. A gente fala aqui da HyperX, né? Sempre. Não é jabá, é verdade. O microfone é muito bom, cara. É, a voz de todo mundo é uma voz de veludo. Falar pra você que é até gostoso de escutar. Pois é, A mas não se gente vem engane. gravar e a gente tem que ter um cuidado de lembrar que a gente tá gravando podcast não apenas ouvindo, porque às vezes as pessoas estão falando e tá falando com uma voz tão boa que você fica quietinho só ouvindo assim. Aí você, opa, quer dizer, tem que falar também. Eu esqueço muitas vezes por causa disso. Por isso que ficou esse silêncio agora de É, tava todo mundo contemplando a voz aveludada um do outro. Exatamente. Mas, gente, vamos agora pro papo aí sobre simuladores. Vamos entrar mais a fundo nessa viagem louca aí. Vamos nessa. Vamos lá. Então bora.
Simuladores, meus amigos. Eu acho que esse aqui deve ser talvez um dos gêneros mais antigos dos videogames, né? Desde que eu me entendo por gente, a gente joga algum tipo de simulador, mesmo que arcaico, ali sempre tentando fazer alguma coisa desse tipo, né? Nos videogames, simular a realidade. Mas que história é essa, né? Desse papo de simuladores aqui, deste episódio. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho dos jogos mais populares lá no início, que a gente tinha, por exemplo, o próprio SimCity, que, ó, já feita a pesquisa, respondendo a primeira pergunta aqui do nosso quiz, ele foi lançado sim pro Super Nintendo, eu me lembro porque eu joguei muito, mas ele era pra ter sido lançado no Nintendinho e foi cancelado, olha aí. Olha só. Aí a confusão de Daniel Esquetinho. E naquela época, a gente chamava de simulador, mas é que hoje em dia a gente tem os simuladores e os administradores, né? Hoje é diferente. Mas o próprio SimCity, ele era uma mistura ali dos dois, né? Naquela época era tudo a mesma coisa, né? É verdade, o SimCity era uma simulação de administrador ali de cidade, né? Você era um prefeito, você cuidava de tudo. Conforme o jogo foi evoluindo, você cuidava cada vez mais dos detalhes, né? Dessa cidade. E, cara, o SimCity, ele é um jogo bem antigo, cara. O primeiro SimCity, ele é de 1989, cara. Tipo, olha só, é uma época que, tipo, o videogame ainda tava muito no início. E era um jogo com muito detalhe, né? Um conceito muito legal e com muito detalhe pra você explorar. Vocês chegaram a jogar o primeiro, Renan? Você chegou a jogar o SimCity mais clássico? Eu joguei um pouquinho do primeiro, mas muito lá no começo dos anos 2000, assim, mas pra conhecer por trás do gênero, porque acho que o que explodiu ele foi o SimCity 2000, mais ou menos. Aí você fica curioso e vai ver da onde veio o jogo original e como ele surgiu. E assim, ele era muito interessante e pra época ele tem muita coisa, muita mecânica, o fato de você poder construir e gerenciar a cidade. Eu acho que é um jogo muito detalhado para as limitações da época. Eu me lembro que o meu primeiro contato com o SimCity foi com o 2000, depois eu joguei o 3000. Eu joguei vários SimCity que foram saindo. O que eu joguei menos foi esse mais recente, que é aquele que teve toda aquela polêmica do modo online, né, que não foi muito funcional, acabou que o jogo não fez muito sucesso, que eu acho uma pena, porque é uma franquia que eu acho muito legal, mas uma coisa legal da gente falar lá atrás, né, do início, é que, como o Coelho falou, já existiam jogos simuladores, né, quando saiu o SimCity, né, inclusive o Flight Simulator já era um jogo já existia, se não me engano o Flight Simulator saiu 79, 80, sei lá, ele é bem antigo, mas o SimCity ele popularizou muito o gênero, ele foi um sucesso comercial muito grande, e inclusive eu confundi com o Super Nintendo e o Nintendinho, mas aí agora que o Coelho relembrou aí foi legal. Eu sei que nos Estados Unidos, quando o Super Nintendo foi lançado lá, o SimCity era um dos títulos que estavam no lançamento do console. Então, você já podia adquirir o port do SimCity pro Super Nintendo, né? E isso alavancou, porque nos Estados Unidos o SimCity era um jogo muito popular. Inclusive, o SimCity, nessa época de 1989, ele saiu uma matéria no New York Times falando sobre o jogo, cara. Caramba! No jogo você podia imaginar como seria o mundo daqui a 10 anos, né? Tipo, eles falavam, vai ter um iminente ataque nuclear, uma catástrofe por conta disso e daquilo. E a matéria fala um pouco sobre isso, sobre essa coisa do SimCity prever o futuro nele, né? Cara, que loucura isso, gente, que incrível. Eu tô, assim, abismada nisso. É muito legal. Você chegou a jogar o SimCity, Márcia? Algum dos SimCity? Eu não joguei, gente. Não joguei nenhum. E eu realmente nem sabia que ele era tão antigo, assim. Eu lembro de ouvir falar dele na época que, sei lá, saiu The Sims 1. The Sims eu sempre joguei. E eu lembro de ouvir falar, mas eu nunca peguei pra jogar. Então, assim, é um negócio que eu tô aqui só ouvindo vocês pra saber melhor o que é. Realmente nunca nem tive contato. Dele derivam os outros Sims, né? É. O Sim Tower, por exemplo, que ele era um que você tinha que gerenciar e construir um edifício comercial e residencial. Então, ele é tipo um super zoom em um prédio no SimCity, por exemplo. É dessa época, do começo dos anos 90. E ele era desenvolvido pela mesma produtora? Ele é da Maxis também. Ah, que legal, cara. A Maxis apostou em muitos desses, né? Era um sucesso dos caras, né? Gente, mas é legal você ir expandindo o universo, assim, porque você vai no SimCity e aí você controla uma cidade, e aí depois você tem um outro jogo que você controla um prédio comercial, vai dando uma mais camada de imersão. Eu acho uma ideia, assim, tanto comercialmente esperta, quanto pro público também. Eu ia achar super legal ir jogando diversas coisas dentro do mesmo universo. E é tudo do comando do Will Wright, né? O Will Wright, ele foi o responsável pelo SimCity e pelo The Sims também, né? O primeiro The Sims. E por outras bizarrices, tipo Sim Ant, que você controla uma colônia de formigas. Caramba! Genial, inclusive, super apoio. Eu lembro desse também. Eu não cheguei a jogar, não, mas eu me lembrava. Esse eu nunca ouvi falar. Sim Earth, que você controla o desenvolvimento do planeta. Já é um zoom out aí do SimCity. Também da Maxis, também do Will Wright. Não tinha um que você controlava um negócio da genética das pessoas? Era esse? Sim Life tem um aqui, eu não sei se é isso aí. Você modifica a genética das plantas e animais. Nossa, aí... Esse eu não joguei, esse eu não conheço. Então foi daí, o Will Wright, ele pegou a ideia dele de fazer a genética, depois de fazer o planeta, a cidade, civilizações, e depois lá
lá no final ele criou o Spore, né? Ele vai indo em out, né? Ele vai bem perto, pega a formiga. Aí ele vai pra fora, pega a cidade. Aí ele vai em genética. Aí ele vai pega o mundo. Então assim, ele vai aumentando e diminuindo o tempo todo. Sempre foi um dos meus game designers favoritos, assim. Ele é genial. Uma curiosidade interessante sobre o SimCity do Super Nintendo é que o Miyamoto, ele queria fazer um jogo tipo SimCity, né? Ele teve uma ideia ali e ele queria fazer alguma coisa desse tipo. Aí quando ele descobriu que já tinham feito e que era um jogo super bom, foi quando ele tentou falar com a Nintendo pra adquirir os direitos do SimCity pra trazer ele pro Super Nintendo. Olha só que interessante. Nossa. Caramba. E eu nunca joguei essa versão do Super Nintendo. Ele era legal? Ele era funcional, assim? Era, cara. Era bem funcional, sim. Olha, eu joguei quando eu era criança também. Ó, meus parâmetros eram baixos, mas o jogo era bem legal, sim. Mas na lembrança tá boa. O jogo foi até homenageado, assim, no Super Smash Bros. Ultimate, porque tem o personagem que é o prefeito do SimCity, e aí ele cria uns prédios que explodem nas pessoas no Smash. Naquele modo Spirit? É isso? Não, ele é um troféu que você pode adquirir um item normal no jogo. Ele aparece como um personagem, ele chama uns prédiozinhos do chão, assim, que batem nas pessoas. Caraca. Caramba, que legal, nunca vi, não. Incrível. Maravilhoso. É a prova de que tem tudo realmente no Smash Bros, né, cara? é o hall da fama dos videogames. Nossa, tem tudo mesmo. E aí é legal que, né, que aí o SimCity, ele se popularizou muito, ele tornou um fenômeno de venda, né, nos Estados Unidos e no mundo, e aí foram surgindo outros jogos, né, alguns já meio que em paralelo, mas que foram ganhando destaque graças a essa exposição do SimCity, como o Civilization, por exemplo, e mais tarde o Age of Empires, né, que bebeu muito dessa coisa de você construir uma civilização, de você construir uma cidade ali, né, você ter um povo, só que o Age of Empires você já caía pro confronto, você já caía pro combate. Hoje até, os jogos hoje eles são mais separados em gêneros, subgêneros, mas na época o Age of Empires era considerado um simulador ali de civilização, né, e hoje ele é muito mais um jogo de estratégia, talvez, assim. Talvez não, né. Eu acho que ele tá mais pra estratégia porque ele é mais focado no momento da civilização. Você tem menos gerenciamento e é mais, acho que a estratégia do momento ali, do que você tem que fazer agora e pra, tipo, derrotar naquele pedacinho, enquanto o Civ virou um outro gênero, que é essas grandes estratégias que você demora horas, dias e meses jogando, você acaba indo pra um cenário mais macro, eu acho. É, legal. Você jogou o Civilization também, ô Renan? Eu não sou um cara de 4X. Hoje em dia eu não consigo mais, na verdade, jogar esses jogos de estratégia grandes, assim. Eu acabo ou me distraindo muito fácil, cansando. Eu sou muito mais fã de um Age of Empires da vida ou de um Tycoonzinho mais simples, assim. O Civilization, ele tem essa característica historicamente, mas eu vou te falar, experimenta jogar o Civilization mais recente, que é o 6. Ele é muito bom e ele tem um modo de jogo que as partidas são bem mais rápidas. E ele tem também modo multiplayer ali, que você pode jogar com as pessoas. E, cara, é muito bacana, assim. Civilization realmente é um jogo que no modo normal dele, se deixar, você vai piscar e você tá horas ali jogando e o jogo leva um tempão. Mas esses outros modos mais curtos também são de estratégia, são muito interessantes e você consegue criar o processo todo ali da sua civilização, de uma figura histórica. O legal é isso também, né? Muitas vezes nos simuladores, você tá criando a sua própria história ali. E no Civilization meio que você usa figuras da realidade, figuras históricas pra isso, né? Então você pode usar tipo Mahatma Gandhi ou Napoleão pra você criar suas civilizações a partir dali com diferentes estratégias, tanto que tem vários modos de você vencer e tudo mais, porque são partidas. E um jogo de simulador, tipo o SimCity ou alguma coisa assim, não necessariamente você vai vencer no final uma partida, né? O SimCity você perde quando perde a paciência e liga os fenômenos naturais pra destruir a sua cidade, porque você cansou. Eu acho que isso foi muito do game design desses jogos, é que ele vai colocando, tipo, mini campanhazinhas, acho que vem do Roller Coaster, algumas missõezinhas pequenas, pra ele te dar um senso de progressão, pra não ficar tão aberto, né? Porque antes o SimCity era largadão, toia a cidade, faz aí e vambora. Eu me lembro que 3000, principalmente, ele tinha tantas camadas de detalhe que era difícil você ficar por muito tempo, porque tinha hora que a cidade, a poluição acabava com a sua cidade, você tinha que expandir a cidade, aí quando você expandia, você perdia muito dinheiro. Tinha os caras, né, que eram tipo os ministros, os prefeitos, eu não lembro exatamente quem eram os caras, eu lembro que tinha as fotinhas deles, eles ficavam putos com você, tipo, porque você tava fazendo besteira, porque você não tava fazendo o que eles falaram. Era um jogo difícil. Eu não sei se é porque eu era muito novo, talvez hoje eu jogue e não acho tanto, mas eu lembro que eu tinha uma dificuldade, assim, depois de um tempo jogando. Eu sinto a mesma coisa, eu sinto que esses jogos, eles têm uma curva de dificuldade alta, então, tipo, um tutorialzinho bem rápido pra você pegar, tipo, o esquema, você constrói aqui, tipo assim, se vira aí agora, tá faltando água, tá todo mundo infeliz, dá um jeito. Total. Pois é, cara. E assim, só pra estabelecer uma coisa, né, a gente tá falando de vários Sims aqui, tinha SimCity, SimAnt, SimTower. Eu acho que muita gente não se dá conta que esse Sim, S-I-M, é Sim de Simulator, né, de simulação. E tinha um
outro concorrente a jogos de simulador que não utilizava sim, mas que também virou uma palavrinha que você vê ela num jogo, você já sabe que é um negócio de construção e simulação, que são os Tycoons. E aí tinham vários também, e eles traçam um caminho um pouco diferente mesmo dos próprios SimCity, né, da vida. Eles são um pouquinho mais focados em coisas específicas, né? Você chegou a jogar algum Tycoon, Márcia? Eu joguei o Roller Coaster, eu gostava muito no PS1, mas eu gostava muito de montar o parque pra eu poder andar de montanha-russa. É maravilhoso, né? Isso realmente era incrível. Tanto que na minha cabeça, como é algo muito antigo pra mim, né, que eu não tenho mais contato, mas na minha cabeça eu nem lembrava que eu construía direito. Assim, eu lembrava de construir as montanhas e tal, o chãozinho, mas eu não lembrava de ter que gerenciar os visitantes direito. Eu lembro só de ir na montanha-russa. Era a minha felicidade, era construir uma montanha-russa e testar a montanha-russa. Nossa, eu gostava muito do Roller Coaster. Foi o primeiro que eu joguei. Eu sei que o lance do Tycoon, eles exploraram muito, né, que assim, o SimCity, ele tinha aquela coisa do transporte, por exemplo, né, você fazia o trem que levava pra área industrial da sua cidade, né, porque você tinha que separar a área industrial da área dos civis pra poder não poluir. Talvez eu esteja enganado, se alguém tiver essa informação pode me corrigir, mas eu acho que o primeiro foi o Transport Tycoon, que ele explorou exatamente essa coisa dos transportes, e aí os caras piraram e começaram a fazer Railroad Tycoon, aí começaram a fazer o Roller Coaster, e aí foi surgindo o Zoo Tycoon também, né? Aí foi virando um bolo, assim, né, de Tycoon. É que aí tem, acho que, duas pessoas mais que são chaves nessa indústria, que é o Sid Meier, que é o cara do Civilization, e ele criou o Railroad Tycoon, e o Chris Sawyer, que é o cara que criou o Roller Coaster e o Transport Tycoon. Com o Will Wright são os três, acho que, ícones dessa estilo de jogo. Eu acho que eram simuladores muito... Eu não sei se o termo é certo, mas muito técnico, assim, né? O Roller Coaster, ele era um jogo mais divertido, era um jogo mais família, talvez, assim. Eu acho que é por conta da temática. Era exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que pela temática, ainda mais na época que eles foram lançados, videogame ainda era muito coisa de criança, né? Então, eu não imagino tanto alguém mais jovem na hora de escolher, assim, vou querer jogar um jogo de construir um parque de diversões e um jogo de construir ferrovias, que tem seu apelo para um público, mas eu acho que a temática de um parque de diversões e etc, ela é muito mais convidativa, principalmente para criança e assim, para mim também. Se eu tivesse que escolher aqui agora, já com quase 30 anos nas costas, o que eu queria jogar, eu ia preferir 1000 vezes um parque de diversão. E vale lembrar que tudo isso era PC Gamer, né? Então, sempre foi voltado para outro público. Eu joguei no videogame. Nessa época eu não tinha contato com o computador, então eu joguei no PS1, aí eu não sei se saiu pros outros e tal, mas eu acho que só de estar ali já dá uma amplificada no público pra ir pra um outro lado, diferente do público do PC, né? Total. Renan, você chegou a jogar algum outro desses Tycoons? Tipo o Zoo Tycoon? O Zoo eu sempre tive curiosidade de experimentar, mas nunca peguei. O Zoo Tycoon eu não tinha paciência. Eu gostava muito do Pizza Tycoon, que é um que você fazia uma pizzaria e você desenhava as pizzas, cortava os ingredientes, então você fazia todos os detalhezinhos. Tem alguns outros também que eu joguei muito, que é o Airline Tycoon, que você controlava um aeroporto, mas nesse você controlava meio que o gerente do aeroporto, então você tinha um personagem, um avatarzinho, e tinha que ir andando pra cima e pra baixo nele. Você controlava uma pessoa nesse? Ou era tipo uma opção igual no Roller Coaster? Não, você controlava uma pessoa, então eu lembro em algum desses, acho que no Airline Tycoon mesmo, tinha que ir andando pra cima e pra baixo pra fazer as coisas dentro do aeroporto. E acho que tem o clássico que todo mundo deve ter jogado, que é o Time Hospital, né? O Time Hospital eu joguei, esse eu joguei bastante, aquele que o boneco fica doente com aquela cabeça inchada, né? Isso, tem várias doenças, tem doença que o cara ficava invisível, tem a doença do cara da cabeça inchada, que ele explode a cabeça do cara e coloca outra. Caraca, eu não joguei esse não, cara. Esse eu também joguei não. Ele envelheceu muito bem, dá pra jogar hoje em dia, assim, sem problema, assim. Os outros eu falo que já é um pouquinho mais difícil de você jogar, mas o Time Hospital envelheceu muito bem. Ô Renan, você citou o Pizza Tycoon, esse eu cheguei a jogar, ele é um jogo que ele tinha uma interface meio feia, né? Mas uma coisa que eu me lembro desse jogo, e assim, eu não me lembro se era uma coisa que era opcional, mas eu me lembro que tinha um lance de você entrar em contato com os criminosos pra poder sabotar a concorrência, sabe? Tipo, tinha um negócio assim no jogo, era um negócio muito maluco. Você lembra disso, cara? Cara, é verdade. Tinha jeitos de você ir falando, acho que com a máfia, pela temática italiana, assim, acho que ele devem ter colocado esse elemento, mas é bem interessante. Ele era muito feio, eu concordo com você. Perto do resto que a gente tinha, do Roller Coaster, do SimCity. Muito louco, né? Nossa, e ainda relembrando aí a minha época, pelo menos, de PlayStation 1, a gente começa, pelo menos pra mim, na minha experiência, começou aí o meu amorzinho pelos simuladores de fazenda também. A gente teve o Harvest Moon.
Eu não sei se foi o primeiro, mas pra mim, pelo menos, foi o primeiro. E caramba, era uma coisa assim de você se perder num universo que nunca tinha jogado um tipo de jogo que eu achei tão imersivo quanto. Porque eu tinha saído, sei lá, de Mario e de plataforma pra cair num jogo que cria um senso de comunidade, um senso de rotina diferente. Pra vocês era assim também? Ah, com certeza. E Harvest Moon, ele pegava uma coisa, assim, a gente falou de vários, quer dizer, eu não sei, porque eu não joguei o Theme Hospital e tudo mais, mas vários aqui, eles têm essa pegada bem, você tá de fora. No Harvest Moon, você controla mesmo o seu personagemzinho e ele anda e você tem um apego ali com os animaizinhos, tem que lavar a vaca ali, dar banho nela, e aí você mesmo que cuida das suas plantas e rega elas, e você cria, eu pelo menos, cara, criava muito uma relação emocional com a minha fazendia, e o Harvest Moon também tinha esse lance de relacionamento ali na cidade, que você tinha que falar com as pessoas e dar os presentes certos para os personagens criar amizade, e depois, de repente, desenvolver um romance e tudo mais. Stardew Valley era muito legal, né? Harvest Moon. Stardew Valley também, mas eu estava falando de Harvest Moon. Stardew Valley também. Pra mim, o Stardew Valley é uma espécie de uma releitura com uma evolução do Harvest Moon. Mas o Harvest Moon, eu gosto muito que ele trouxe isso da gente se apegar aos jogos. Claro que quando a gente é criança, é um assunto que eu não vou avaliar no geral e como são as crianças hoje em dia. Mas eu tenho muita sensação que a maioria dos jogos dessa época que vieram antes, não tinha nada que fizesse a gente se apegar tanto. Por exemplo, eu gosto do Mario porque, sei lá, eu acho o visual legal e porque jogar era divertido. Então criou uma lembrança, uma memória afetiva boa quando eu pensava naquele jogo. Agora o Harvest Moon não. Pra você evoluir no jogo, você precisa de dedicação. Então acaba que essa dedicação, ela converte num apego. Eu tenho minhas vaquinhas lá e eu cuido delas todo dia, eu cuido do meu terreno, eu tenho que limpar aquele terreno inteiro, e aí plantar e cuidar e conversar com as pessoas. Então, assim, é um jogo de você desenvolver relacionamento com tudo. Se você não se apega num tipo de jogo desse, eu acho algo está errado. Então, assim, eu gosto muito dessa coisa da gente criar um laço com o jogo que o Harvest Moon traz. Ele simula não apenas a coisa da fazenda, ele também simula os relacionamentos, ele simula uma segunda vida sua, né? Te transporta pra pele de um personagem a ponto de você realmente viver aquela realidade ali. Ele é basicamente um simulador de relacionamento, né? A fazendinha tá ali, acho que só pra completar e te dar o valor do trabalho duro, porque, rapaz, como é difícil no começo você ficar cavando todo dia, regando todo dia. O Harvest Moon, ele tem 2 pontos, assim, o ponto que você só trabalha e o outro ponto onde você consegue os regadores automáticos, que aí o jogo muda 100%. Você pode focar só em conhecer os outros personagens e se relacionar. Eu acho que isso também é parte da recompensa, né? Você coloca aquele trabalho manual e depois você vai trabalhando pra conseguir as coisas que vão te deixando automático e você tem aquela sensação de progresso e agora você pode expandir ou focar em outras coisas. É um loop de gameplay muito divertido, né, cara? É verdade. O Stardew Valley faz isso muito bem. Muito. Ele guia seu gameplay ao mesmo tempo que ele te deixa livre pra jogar da forma que você quiser, até certo ponto. Por isso que eu acho que ele é uma releitura com alguma evolução. Porque no Harvest Moon, aí é minha lembrança de criança, eu sinto que era muito fechado a viver aquela rotina, regar as plantas, conversar com as pessoas, etc. No Stardew Valley, eu já sinto que a gente tem um direcionamento em questão de game design maior, de você ter sempre coisa pra fazer. O jogo, ele vai te dando novidades pra você fazer. Então tem a fazenda pra você cuidar, tem a parte social pra você desenvolver o relacionamento com todos os moradores da cidade, mas ele começa a colocar algumas mecânicas, algumas coisinhas que vai deixando o jogo interessante, mesmo tendo essas coisas, ou mesmo quando você já atinge um nível alto nessas coisas. Porque chega uma hora que a sua fazenda tá gigante, a sua fazenda tá automatizada, então você não gasta mais tempo regando planta e etc, e colhendo, que dá pra também automatizar isso. Você já ganha muitas horas do dia pra ir desenvolver o social. E aí vai chegar uma hora que você também já desenvolveu o social. E aí o Stardew Valley, ele ainda traz, em alguns momentos, uns mistérios, umas áreas pra você liberar, uns bilhetes pra você achar, e aí tem uma ceninha. Então, assim, eu gosto muito disso que o Stardew Valley faz, de não deixar o jogo ficar tedioso. Ele sempre tá colocando alguns elementos diferentes ali. O Stardew Valley, ele é uma homenagem, né, aos bons tempos de Harvest Moon, né? O camarada que desenvolveu, que eu não lembro o nome dele agora. E que foi uma pessoa só? Eric Baroni. Isso, exato. Se eu não me engano, ele já falou isso, né? O Stardew Valley é o Harvest Moon que ele queria que fosse, mas que nunca mais foi. Alguma coisa assim, né? É, o sucessor espiritual perfeito, né? E você tem milhões de outros jogos de fazenda. É que o Stardew Valley é tão redondinho, simplesmente explodiu na internet, assim, o sucesso dele. É realmente isso, ele é muito lapidado. Ele pega todos os pontos, tudo que era bom no Harvest Moon é muito bom também no Stardew Valley e ainda tem algum adicional de algo mais legal. Tanto que às vezes as pessoas perguntam
assim, quem ainda não jogou Stardew Valley, me pergunta, mas ele é um jogo simulador de fazendinha ou ele é um jogo que você joga e tem coisas pra fazer, mais missões e tal? E eu acho que ele fica ali no meio, assim, você consegue jogar, depende do seu estilo de jogo, ele tem um pouco disso ainda. Se você quiser só plantar, colher e reformar a fazenda, você pode jogar assim que ele não vai te punir, você não vai perder tantas coisas. Ele trava a sua evolução uma hora só, né? Tipo, a variedade. Mas é muito pouco, assim, né? Se você não quiser desenvolver o social, por exemplo, ou não quiser fazer as missões secretinhas, achar os bilhetes, essas coisas assim, eu acho que ele não trava muito de você continuar plantando e fazendo. Vai chegar uma hora só que o jogo não vai ter muito que te oferecer mais. Mas eu acho que ele não te pune de você escolher ser só fazendinha ou ir mais pro lado de, tipo, ter missões, assim. Mas são missões que a gente mesmo que traça. Quando eu joguei, eu tracei, sei lá, que eu queria casar. Então, meu objetivo era casar e isso virou uma missão pra mim. Era algo que constantemente eu tinha que trabalhar pra conseguir alcançar. Assim como, sei lá, ter uma fazenda maior, ter um celeiro maior. E acaba que você que vai criando essas missões. Sabe o que Stardew Valley fez também? Ele pegou emprestado alguns elementos de um jogo que veio cerca de 10 anos antes dele, né? Que foi o próprio Rune Factory, que é feito pelos mesmos criadores do Harvest Moon. E no Rune Factory você tem também esses elementos que você vai pra uma mina e você luta contra monstros e você evolui suas armas, né? A diferença é que no Rune Factory você pode utilizar esses monstros, tipo, igual Pokémon, você meio que fica amigo deles pra eles te ajudarem nas batalhas ou te ajudarem a cuidar da sua fazenda. Então é assim que você faz no Rune Factory. Em vez de você automatizar só com coisas, equipamentos, você também automatiza com os monstrinhos lá cuidando da sua fazendinha. É bem legal. Sim. Também tem o Farming Simulator, né? Que é a versão ultra realista dos jogos de fazenda. Não dá nem pra chamar de fazendinha, é fazendão mesmo, né? Eu acho que aí eu traço a linha do simulador. Até onde eu vou é o Farming Simulator. E é too much. É, né? Eu acho que quanto mais perto da realidade o simulador fica, eu já fico meio... não. E falando em simulador que, né, é muito próximo da realidade, esse ano saiu um que é um dos jogos mais importantes desse gênero, que é o Flight Simulator, né? Saiu recentemente, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar. Se vocês tiveram, parabéns pelo computador de vocês. Olha, é complicado. O jogo é pesado pra caramba e, cara, é muito louco porque ele simula o planeta Terra inteiro. Você pode voar pra qualquer lugar. Saíram matérias das pessoas indo visitar áreas que não tem como você visitar de verdade, né? Tipo o vulcão que tá em erupção e aí o cara foi lá visitar e tal. E é uma tecnologia muito louca, né? O mapa dele é todo na nuvem. Então ele vai sendo gerado ali conforme você vai jogando. Caramba! Dá pra visitar minha casa quando eu era pequeno, tipo Google Maps. Ele tem um sistema de mapeamento do Bing, eu acho. Ele traz todo já o mapeamento real, tipo o Google Earth da vida. Caraca, irado. Pro jogo. E aí eles estão adicionando aos pouquinhos os detalhes dos lugares, tipo altura de prédios, tamanho de montanha, essas coisas. Se eu não me engano, há uma semana aí eles finalizaram Tóquio, né? Tá tipo 100% real agora, assim, Tóquio. Caraca. Tanto que teve um bug no começo que acho que o pessoal podia entrar no Bing e editar uma altura de um prédio assim e o jogo ficava tipo com um monolito gigante assim no mapa. Deus. Cara, que irado isso. Cara, e o Flight Simulator, ele é considerado, assim, né, por muitos, o simulador mais realista de todos, né? Tipo, é o que mais é fiel à experiência de você... O que ele simula ali no voo é a coisa mais próxima de você realmente estar pilotando uma coisa que ele tá simulando do que se você comparar com os outros. Talvez o Fórmula 1 hoje se aproxime muito também. E eu queria contar uma história aqui, senão eu vou esquecer se eu não contar agora. Eu trabalhei numa produtora há um tempo atrás, bem antes de eu estar aqui no Final Level. Eu trabalhava com uma moça chamada Maria, que ela me contou uma história sobre um senhor que era tio dela, tio avô, alguma coisa assim, que ele era piloto aposentado. E aí, ele pegou toda a grana dele, tipo, ele morava no interior, assim, de Minas, ele tinha, tipo, um sítio, sabe, onde ele morava, e ele pegou toda a grana da aposentadoria dele e ele montou um cockpit dentro de um celeiro da casa dele. E aí, era um cockpit que era muito parecido com um avião, assim, tipo, a parte externa, inclusive, sabe? Tinha a parede, a porta que você abria pra entrar. E aí, dentro do cockpit rodava o Flight Simulator em um computador. Gente. E ele tinha um manche, ele tinha tudo. E aí, cara, olha só, essa história é muito louca. Tipo, ela contando tem mais detalhes, né? Eu tô tentando reproduzir. Ela conta que ele perdeu
as pessoas da família, sabe? Tipo, a esposa morreu e tal, então ele morava sozinho nesse sítio, os filhos iam visitar ele eventualmente, mas o prazer da vida dele era se vestir como piloto e ficar no avião como se estivesse voando ainda, porque ele foi aposentado, ele tava muito idoso já, né? Tipo, era muito real, então pra ele tá ali era como se ele ainda tivesse nos tempos de piloto dele. Então ele pegou toda a grana dele e investiu nisso pra ter a coisa mais próxima da maior paixão da vida dele, que era pilotar. Gente, que história bonitinha, gente. Gente, que fofo, cara. Muito legal. Maravilhoso, né? Cara, o simulador, tipo, é o videogame, tipo, elevando a parada o mais próximo da realidade possível, assim. Tipo, o Flight Simulator é um jogo incrível, assim. Não tem um lance de que o Flight Simulator, ele é de verdade usado pra treinar piloto de avião mesmo? Então, eu vi essa história que ele conta algumas horas de voo, tipo, você precisa ter, mas assim, eu nunca soube se é verdade ou não, assim. Tem uma história, se eu não me engano, tem até uma pesquisa, dá pra você achar no Google, de uma universidade dos Estados Unidos, que fala sobre o uso do Flight Simulator e de outros jogos de simulador de caça que foram saindo inspirados, que foram usados pelo exército americano pra fazer treinamento. Eu não sei se essa história é real, se é 100% isso. Eu sei que surgiram vários jogos que foram inspirados no Flight Simulator depois do sucesso do Flight Simulator. Vários jogos que aí já começaram a adicionar coisas de guerra, né, de combate aéreo, coisas que o Flight Simulator não tem, né? Pra quem tá ouvindo e não conhece, o Flight Simulator, ele é voos domésticos, né? É outra pegada ali de simulação. Gente, olha só, meu irmão, ele é piloto de avião. Olha só. Eu acabei de mandar um WhatsApp pra ele, eu perguntei pra ele se é verdade isso, que Flight Simulator às vezes é usado. Ele me respondeu aqui, ó, sim, é verdade, e não é às vezes, é com frequência. Eu mesmo treino às vezes, olha que interessante. Caramba! Gente, que incrível! Porra, que legal! De tão bem feito que é mesmo o jogo, né? Pô, sensacional. Agora que, por exemplo, a autoescola, né, tá com essas aulas de simulação, se você for olhar o nível de desenvolvimento que vai ter vamos botar entre aspas, né, o jogo pra uma autoescola mesmo, e um jogo comercial, claro que o nível vai ser bem mais o comercial, né, pro público geral, vai ser um nível bem melhor. Então faz muito sentido a galera se aproveitar de uns jogos desses que tentam ser muito fiéis à realidade pra de fato treinar. Se eu não me engano, o simulador de autoescola é como se fosse um jogo, então, né? É a mesma coisa, só que claro que eles não vão investir em gráficos incríveis, mecânicas perfeitas pra um, né, jogo pra autoescola. Ele precisa estar ali pra física só, basicamente, né? Você precisa do mínimo ali. E aí a gente tem o lado, né, dos games, dos AAAs e tal, que vão querer fazer um jogo lapidado e bonitaço, aquele gráfico torado, pra galera comprar. Então, assim, acaba que, sei lá, talvez se a gente tiver um Forza que vai funcionar super bem pra uma autoescola, a galera vai preferir usar uma coisa assim do que um jogo que não seja tão bonito. Aí eu só não sei como fica a questão de direitos e tal, de uso. Mas faz total sentido isso. Total. Faz. Ainda mais quando você reproduz o ambiente real mesmo, de você sentar naquele lugar e utilizar as mesmas ferramentas, né? Meu irmão me mandou um áudio de WhatsApp, eu tava ouvindo aqui agora, ele dizendo que não só isso, mas no online do Flight Simulator, tem as pessoas que ficam responsáveis, inclusive, pela torre de controle dos aviões, da onde que vai e vem, né, dos aeroportos e tudo mais. Então, tipo, é uma comunidade onde várias pessoas podem tomar posto, né, de várias atividades diferentes relacionadas ao voo de aviões. Olha que louco isso, cara. Cara, isso é muito incrível. Quando eu jogava Flight Simulator como criança, a minha diversão era pegar um Boeing, voar ele o mais rápido possível, porque o Boeing é gigantesco, ele pega uma velocidade enorme. Às vezes tinha até aquele Concorde, né, que pegava a velocidade do som. Aí eu trocava no menu por o aviãozinho mais tosco que tinha, sei lá, um Cessna, ou então até mesmo um planador. O avião ficava todo louco, porque ele tava rápido demais, né, eu só trocava. E ele não sabia lidar com toda aquela velocidade, aquele vento, ele ficava com o controle todo maluco. Eu adorava fazer isso, cara. Que loucura. Uma coisa legal sobre o Flight Simulator que eu acho que vale a gente comentar aqui é que o último Flight Simulator, antes desse que saiu agora, em 2020, ele foi em 2007. Então, assim, de 2007 pra cá, se houve treinamento, se houve essa história que eu contei sobre o senhor, né, que tinha, eu acho que até chamei de cockpit, acho que o nome nem é cockpit, né? O nome é cabine lá. Desculpa aí, pilotos que estão escutando, eu falei errado. Mas isso tudo foi com um jogo que era de 2007, mas que ele tem um poder que ele segurou a onda até os dias de hoje. E agora saiu esse novo Flight Simulator, que muita gente tá chamando de o primeiro jogo da próxima geração, né? Porque ele é incrível em gráficos, ele é incrível em desempenho dele, essa coisa que o Coelho falou, né? A precisão, do quanto ele realmente simula a parada. Então, assim, esse é um jogo muito relevante que, inclusive, recebeu uma avaliação muito positiva no Metacritic, né? Ele recebeu notas incríveis, tá assim. Com 90 e pouquinho, 92, né? Cara. E o selo Must Play. Nossa, 92, caraca. Caramba. Cara. É uma nota... É diferenciado mesmo. Ô, Renan, além do Flight Simulator, tem algum simulador muito popular, assim, muito bem quisto, tanto por público quanto por crítica, recentemente, tipo, dos últimos 2 anos?
anos, assim? Eu acho que o Project Cars, ele chega perto da simulação pra carro, apesar de que a comunidade fala que o Project Car 3 deu uma decepcionada. Eu não sou fã porque, assim, como eu falei lá atrás, eu sou ruim nesses jogos, então esses simuladores ultra realistas pra mim. E o Euro Truck, né? Ah, o Euro Truck, verdade. Eu sinto um cheirinho aí de um novo Euro Truck surgindo, cara, porque com essa reacendida aí que teve da galera jogando, surgindo canal na Twitch focado em Euro Truck, sabe? Tipo, e o último foi de 2012, né? Então, sei lá, pode ser que surja aí um Euro Truck Simulator 3, né? Quem sabe? A chance é grande, cara. É grande. Renan, antes da gente fechar esse papo, eu queria puxar um pouco sobre o VR. Ah, muito legal. O Renan é um cara que eu sei que tem o VR, e ele já fez muito conteúdo disso no canal do Jogazeira, né? Tipo, a gente sabe que o VR, ele proporciona, ele abre muitas portas aí pra simulação, e eu sei que tem muita coisa de simulador no VR, mas eu nunca joguei. Cara, o que tem aí no VR que, sei lá, além do Homem de Ferro lá, que é um simulador de Homem de Ferro, né? Tem muita coisa, né? É que eu acho que tudo no VR acaba sendo um simulador, né? Tudo que é em primeira pessoa. E alguns outros jogos, tipo aquela visão de diorama que você olha como se fosse o SimCity mesmo e mexe o mapa, ele acaba meio que sendo um simulador. Mas assim, eu acho que o mais legal é um dos mais absurdos também, que é o Job Simulator. Como é que funciona o Job Simulator? Basicamente, você faz tarefas mundanas de um trabalho. Então você é um atendente de uma mecânica, então os carros chegam, você tem que abrir a porta da mecânica, você tem que mexer no carro, trocar um farol, alguma coisinha assim. E ele é muito divertido porque ele é tipo super caricato. Então ele tem um mecânico, você tem um caixa de supermercado, você tem um chefe de cozinha, um cara de escritório. Ele é tão absurdo e tão caricato que ele é muito divertido. Eu acho que é um dos melhores jogos de simulador assim do VR. E no mais pra esse lado arcade, assim, esse lado mais divertido dele. E tem a sucessor dele que é o Vacation Simulator, que é você numa colônia de férias. Que legal. Então você fazendo atividades de turista de férias. Maravilhoso. Mas é legal de jogar? É, esse eu achei muito legal de jogar, muito divertido. Qual? O Vacation ou... Os dois, que é da mesma empresa. Cara, eu tô assistindo um clipezinho aqui do Job Simulator, ele tá me dando um pouco de vibes do Surgeon Simulator, que também tem pra VR, né? Surgeon Simulator tem pra VR. Eu não consegui jogar porque o primeiro jogo ele tinha um tracking. O problema é esse, o desafio do VR é você ter o rastreamento dos controles de movimento ser preciso. E o do Surgeon Simulator era sofrível, assim, e era difícil de jogar, mas é a mesma vibe. Caraca, parece muito da hora. Ah, eu tô vendo aqui agora, eu quase joguei o Job Simulator, mas aí o jogo veio ruim no dia, eu não consegui jogar. Gente, que da hora. Eu tô vendo um clipe aqui do Job Simulator que ele pega o bonezinho do personagem que tá na frente dele, tira o boné da cabeça do personagem e ele coloca na própria cabeça. Fica aparecendo um bonezinho ali em primeira pessoa no cara. Que da hora isso. Acho que a primeira coisa que todo mundo faz em VR é pega a primeira coisa que tá na sua frente e joga. É. Em qualquer jogo que você possa interagir com o cenário. Porque assim, acho que isso é o que te bota dentro da simulação, assim, dele. Legal isso. Você chegou a jogar aquele do Batman e aquele do Homem de Ferro? O Homem de Ferro é... basicamente você é o Homem de Ferro, então ele é muito legal o controle de movimento, porque você usa o move, né? Então você tem que apontar ele pra baixo pra você voar e pra dar a direção do seu personagem. Tem um balanço entre você usar o movimento e botar a mão pra frente pra atirar. Então ele é muito interessante. O Batman, ele é mais um jogo de quebra-cabeça que você tá ali como o Batman. Não simula tanto a experiência Batman, não, né? O Homem de Ferro simula perfeitamente a experiência do Homem de Ferro, assim. Voar e controlar ele é muito legal. E você fala com o Jarvis também? Fala. Ah, que da hora. Ele fica falando com você, assim, não tem muita interação, mas ele tem uma historinha legal, assim. O Iron Man VR é bem interessante. É um dos melhores do VR, assim, hoje. Tem simuladores VR que, além de você estar imerso naquele mundo, controlando os objetos, você fala com aquele mundo, tipo, através de um microfone? No VR, eu acho que não. Tinha um jogo que era assim, que era de estratégia, no começo dos anos 2000, que é do Tom Clancy. Chama End War. Você falava com as unidades, então você comandava, tipo, a unidade A vá para o ponto B, assim. E era coisas assim, mas no VR não tem nada. Simulador de comandante de tropas militares em primeira pessoa. Ei, Esquadrão Ômega, às 15 horas... Eu não sei se é militar, desculpa. A gente falou de muita coisa aqui. Eu acho legal a gente ter passado pelo VR, né? Porque o VR eu acho que é um infinito de possibilidades. Acho que falta um pouco popularizar mais, né? Talvez preço seja aí um limitador pra muita gente. Falta, né? o System Seller, assim, um jogo que vai vender o VR. O Iron Man não é suficiente, o Resident Evil não foi suficiente. O Half-Life, você acha? O Half-Life talvez fosse pra dar um boost no VR, mas
mas acho que ainda falta alguma coisa. Não sei, eu sinto que falta. O Beat Saber é um que, se as pessoas conhecessem, é um jogo que justifica você comprar o VR. Nossa, eu queria um VR só pelo Beat Saber. Eu não me importava com mais nada. Eu também. Beat Saber e Tetris Effect. Isso eu ainda não joguei. Tetris Effect também é maravilhoso. Eu amo Tetris, gente. Tetris Effect é basicamente um simulador de você jogando Tetris com uma viagem de ácido. Então, muita música, luz e LSD na veia. Acho que a melhor definição que eu já ouvi até agora foi essa. Muito louco. Gente, tem muito jogo de simulador, não dá pra gente falar de tudo aqui, né? A gente já tá indo pra nossa reta final aqui do programa. A gente falou de muita coisa, mas tem muita coisa que a gente não falou. A gente não falou muito do Spore, né? Que é aquele jogo que você simula a evolução, né? Você começa lá com uma célula, pá, não sei o quê. Tem um que eu queria ter falado um pouco, mas não deu, que é o Black and White, que você simula Deus, você é uma mão gigante lá que controla. Você jogou esse, Coelho? Sim, muito tempo. Você realmente controla Deus ali e você tem uma criatura mítica que você é a deidade da humanidade ali, né? E aí, aquela criatura mítica, dependendo da forma com que você controla ela pode acabar se tornando uma criatura mítica benevolente ou que vai causar medo, né? Você pode atender as preces das pessoas, né? Tem várias paradas pra você fazer. Realmente é uma simulação de divindade, né? Você é uma divindade ali que ajuda no fluxo das coisas. Enfim, tem vários. Eu queria só passar muito rápido, que é o FIFA e o NBA, que de um tempo pra cá introduziram aquele modo carreira que você joga com um jogador, e é realmente uma simulação de carreira de jogador ali. Você começa no NBA, por exemplo, você começa lá na universidade, depois você vai pra NBA, você passa pelo aquele... Como é que é o nome quando os caras estão contratando? O draft. Isso. Ai, cara, não me pergunta de futebol, não. É NBA, cara, é basquete. Eu sou ótimo com jogos de esportes. Enfim, gente, tem muito simulador, tem muita coisa que a gente poderia entrar aqui, mas a gente não tem tempo, senão a gente ficaria aqui 3 horas falando sobre simulador. Mas é isso, né? A gente vai encerrando esse papo aqui. Mas antes, será que dá tempo da gente fazer um Final Level Indica? Dá sim. Renan, tem algum jogo aí que você queira indicar pra galera? Cara, acho que eu tô jogando mais ultimamente é Hades. Acho que não tem como não falar. Maravilhoso. Dessa maravilha da Supergiant. Pra mim, é o melhor jogo independente desse ano, assim. Olha aí. Disparado. Eita, nossa, eu vou até olhar ele agora, que eu tava meio assim. Porque eu sou super fã da Supergiant, assim, eu tô de olho no Hades desde que ele lançou, só que eu tava esperando chegar nos consoles. Chegou no Switch agora, e assim, ele é roguelike, só que ele tem elementos de história suficientes pra justificar você investir, tipo, 20, 30, 40 horas nele, sem ficar repetitivo, sabe? Cada vez ele tem uma interaçãozinha nova, e acho que tudo nele é redondinho. Então, o gameplay, os personagens, é muito incrível. Eu tenho uma pergunta sobre ele. Eu odiei Transistor. Eu vou gostar? Ai, meu Deus, vai. Você gosta de Bastion? Ele é um Bastion melhorado. Então, eu gostei de Bastion, mas eu odiei Transistor. Mas você não gostou do Transistor por causa da história? Pelo gameplay. Não é minha coisa. Não, ele é um Bastion melhorado, porque então ele ótimo. é o gameplay do Bastion. Ah, então perfeito. A gameplay dele é muito gostosa. Então vou olhar, vou dar uma chance. Eu só consigo jogar ele. Todo dia eu ligo, faço umas 3 runs ali, pelo menos, sabe? Vou jogando. Cara, é muito bom mesmo pra jogar. Eu fiquei com o pé atrás porque eu fui 880. Eu amei Bastion e eu odiei Transistor. Aí eu fiquei assim no meio, fiquei, eita. Aí eu nem olhei direito. Jogue Pyre. Você que gosta de história e de personagens, jogue Pyre. Então, esse também foi outro que eu fiquei na mesma coisa, porque odiei um e amei outro. Aí eu deixei pra lá. Dan, você não tá sorteando Hades no seu Twitter? Tô sorteando, mas eu acho que no momento que esse episódio aqui for pro ar, o sorteio já vai ter acabado. Então comprem. Então pessoas comprem Hades, então. Pronto, tá resolvido. Gente, é muito bom. Eu tô jogando aqui, né? Eu tô sorteando uma cópia também. O vencedor já vai ter sido anunciado quando vocês estiverem escutando esse episódio, mas é muito legal o jogo. É muito bom. A arte é linda. Tá em português. A trilha sonora é muito legal. Cara, é um jogaço mesmo. Eu não sei se ele é o melhor indie do ano. É difícil escolher o melhor indie do ano. Tem muito jogo bom esse ano. Tem o Spiritfarer também, que é muito bom. Não sei, é muito difícil escolher o indie do ano. Mas ele é muito bom, cara. Ele é um forte concorrente aí. Alguém mais quer indicar algum jogo, gente? Gente, eu vou indicar então, rapidamente. No final de semana passada, eu tive o prazer de ter ido lá apresentar uns produtos novos da Nintendo, né? Apresentar pro público brasileiro, juntamente com a Brasil Game Show. E um dos jogos que eu apresentei pra galera foi o Kirby Fighters 2. E, cara, é um jogo bem bacana, principalmente pra quem gosta de uma competiçãozinha ali, desferir golpes em seus amigos no estilo Super Smash Bros. Só que acha Smash muito complexo. É bem viciantezinho, assim, tem muita coisa pra você liberar. O início ali você vai liberando rapidamente. Cada
um dos personagens do jogo são todos eles Kirbys com uma habilidade de cópia diferente do Kirby. Então tem o Kirby de espadinha lá, tem o Kirby que toca bomba, tem o Kirby que usa um negócio de circo ali, aquela haste grande, aí ele pula em cima daquela e bate nos inimigos com aquilo. E ele tem um modo história cooperativo, ele tem também um modo totalmente competitivo. E nesse jogo, a jogabilidade é bem mais simples do que um Super Smash Bros. É o mesmo estilo de jogo, só que você só tem um botão de ataque. Você combina esse botão de ataque com toda a movimentação que você fizer, seja com pulo, seja você apertar para um lado, pro outro. Então tem uma gama enorme de ataques, mesmo tendo só um botão para isso. É muito simples para você aprender, mas dá para você fazer muita coisa diferente dentro do jogo, o que deixa ele interessante, principalmente para pessoas que estão se iniciando ali em jogos de luta ou desse tipo. É bem legal o Kirby Fighters 2, ele tem um precinho diferenciado, né? Ele não é um full price. Ele é um joguinho do Kirby ali que custa $20, no Brasil é R$100, então bem bacaninha, tô curtindo. Legal. Eu continuo no Crash, então o que eu indiquei, você ouça o episódio da semana passada. Bom demais. Inclusive, um episódio bem legal com Fiaspo. Fica aí a recomendação. Renan, cara, muito obrigado por ter participado desse Final Levelcast com a gente. Fala aí pra galera suas redes, pra galera poder seguir você, seguir seu trampo. Obrigado pelo convite, Dan. Primeiramente, foi um prazer incrível participar com vocês aí. Obrigado, Dan. Obrigado, Coelho, Márcia. Eu tô lá no Twitter como RenanFKT. Tô no YouTube, youtube.com/jogazeira e lá no jogazeira.com.br. Bom demais. Gente, fala a rede de vocês aí também pra gente poder fechar. Vocês podem me encontrar no canal Coelho no Japão, no YouTube, tudo sobre Nintendo por lá. Eu também tô fazendo lives na Twitch, twitch.tv/Coelho no Japão, ou no Twitter e no Instagram, onde a gente pode bater um papinho, é @RodrigoCoelhoC. Vem conversar comigo lá, galera. Recomendo. Coelho, um homem muito bonito. O Coelho é maravilhoso. Pessoa perfeita. Bom, eu estou aí em qualquer rede social sob a alcunha de Mass Effect, então acho que se você jogar Mass Effect em qualquer busca, você me acha lá. E você, Dan? Bom, gente, vocês me encontram com Joga_Dan, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu também tenho um canal no YouTube, mas meio paradão lá, mas ele ainda tá lá, né? Tá vivo, não morreu. Não morreu. Ele tá na promessa. Respirando por aparelhos, mas tá lá. Mas toda quarta-feira também tô aqui com meus queridos Mass Effect e Rodrigo Coelho pra gente fazer o nosso maravilhoso Final Levelcast 10 horas da manhã toda quarta-feira. Renan, muito obrigado mais uma vez, cara, pela presença. Valeu, Coelho, valeu, Márcia. E obrigado quem ouviu até aqui também. Então valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Valeu, amigos. Não se esqueçam de clicar no botãozinho de seguir, hein? Até semana que vem. Boa. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.